Quer preparar um jantar elegante, sofisticado, fácil de fazer e muito gostoso? Além do que? Rapidinho? Então, fica aqui com a gente que a gente vai te ensinar. Hoje a gente vai preparar um salmão de duas maneiras com espaguete ao limone delicioso. E para começar, vamos harmonizar com um vinho muito legal. Eu sou a Daniela Romano, sommelier. Eu sou Pedro Romano e bem-vindos aqui à nossa série Harmonizações Express, onde a gente faz pratos deliciosos com vinhos maravilhosos selecionados aqui pela Daniela. Olha, para falar da receita aqui, bom, a Daniela já introduziu, né? O que acontece? A gente vai fazer, pessoal, um salmão assado, tá? E a ideia é que esse salmão acompanhe uma massa ao limone, ou seja, com manteiga e limão siciliano. Esse salmão a gente pensou em fazer de duas formas, não foi? Foi. A gente pensou usando sempre ervas aromáticas para trazer frescor e muito aroma. Então nós pensamos no dill, no alecrim e no tomilho. Exatamente. Só um ponto que é o seguinte, uma posta, a gente vai fazer um teste aqui, então vai ser só o alecrim e o tomilho, e na outra posta a gente vai fazer com o dill. A gente não vai fazer, não vai misturar, a gente vai fazer só tomilho, alecrim e dill. Então, e aí a ideia, qual que é a ideia? A gente vai testar, vai ver qual que no final do dia ficou mais bacana, qual que combinou melhor com a massa, principalmente com o vinho, com o nosso vinho aqui. Tá bom. A gente escolheu um rosé da França, lá do sul da França, de Languedoc. Um rosé super fresco, cítrico, que tem muitas notas aromáticas de... Deixa eu até mostrar para vocês. Tem muitas notas aromáticas florais, frutadas, uma delícia esse vinho. Exato. Pessoal, vocês estão vendo aqui essa garrafa aqui, que ela já está aqui naquele ponto ali. Isso aqui já estou salivando aqui com esse vinho aqui. Já tá, para mim já dava para servir agora, não precisava nem da massa. Mas... Então vamos lá. Então vamos preparar a receita, né? Acho que uma boa ideia seria a gente começar pelo salmão, temperando e levar para o forno. E enquanto ele estiver lá no forno, a gente vai falando um pouco do vinho e um pouco de como preparar esse espaguete ao limone, que é muito gostoso. A receita do Pedro é muito boa. Exatamente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o vinho aqui lá, vou deixar ele na geladeira enquanto isso, e aí a gente vai preparando aqui a massa, pode ser? Vamos lá. A gente comprou o salmão em posta, pediu já para tirar os espinhos. O salmão tem pouco espinho, mas tem uns espinhos que são bem chatinhos. E aí, geralmente na própria peixaria, eles já tiram. E deixamos a pele embaixo, que é para fazer um apoio, né? Para ele não desmanchar todo. E agora, temperar, né? Temperar. Então, super básico. Bem fácil, bem na verdade. Fácil. Olha, eu vou... Qual que você quer fazer? Vamos fazer aqui, vamos pessoal. Lá, eu faço com dill e você faz com alecrim. Pode ser. Então, se você quer temperar aqui e colocar na travessa, eu já temperamos aqui. Não, vamos temperar aqui, né? Tá. E aí a travessa depois a gente só põe no forno. O tempero, basicamente, a gente coloca um pouco de sal. Põe no meu também? Põe na posta, né? Um salzinho. Cheiroso, né? Muito bom. Tá super cheiroso aqui. Quer uma pimentinha vou também? Vou colocar uma pimentinha. É muito pouco, porque a ideia aqui é que a gente possa perceber o aroma, o sabor de cada prato que a gente está preparando. No caso aqui o salmão, né? E o espaguete ao limone também. Já salguei a parte de cima. Eu venho aqui na lateral, vou fazer a mesma coisa, tá certo? Vou pegar uma toalhinha de papel aqui. Vamos usar. Lembrando que o peixe já tem um sal natural dele, então a gente não precisa usar muito sal. É melhor você depois, se precisar, acertar o sal, do que salgar muito e aí não tem o que fazer. Então, olha, ele já tá temperadinho aqui, com um pouquinho de sal e pimenta preta. Podemos colocar um pouco de limão, né, eu acho, ou um vinho. O vinho fica bom, né? Acho que os dois ficam, até um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada, vamos colocar um pouquinho de vinho. Peraí, deixa eu só pegar aqui. Aí, o que a gente faz? Coloca um pouquinho de vinho. O vinho eu vou deixar para colocar quando eu colocar o peixe no pirex, porque assim eu não desperdiço. E um pouco de sumo de limão também, tá? Deixa eu pegar aqui essa... Pega aqui. Eu gosto muito de usar limão siciliano. Eu acho que ele é muito perfumado e
dá um sabor muito especial para o peixe. E como a gente aqui está falando de um jantar especial, delicado, sofisticado, a gente quer também trazer aromas, né, Pedro? Exato. Que façam com que a tua casa fique perfumada, cheirosa. Eu acho que meio limão. Aqui é aquilo que a gente falou, é pouco tempero para a gente ter um realce mais do sabor dos alimentos. E agora, ó. Que a Lu que precisa aqui? Não, tá ok. Eu acho que só vamos passar um pouquinho de Azeite? colocar um óleo, um pouquinho de azeite, né? Deixa eu pôr aqui, você tá com a mão. Isso. Coloca um pouquinho de azeite só para fazer o... Tá ótimo. Então, olha, só para vocês entenderem, a gente coloca, né? Unta o pirex com um pouco do azeite. Vou passar o peixinho para cá. E agora vou temperar com um pouquinho de vinho, vinho branco. Então, Quer que eu ponha aqui? pode colocar um pouquinho. O que é importante, gente? Quando a gente vai cozinhar com vinho, muitas vezes as próprias receitas falam para a gente usar o próprio vinho que vai servir à mesa. É muito legal, mas dependendo do vinho, se você tem um vinho que está um pouquinho mais caro, tudo isso, você pode usar um vinho que não seja um vinho ruim, um vinho médio, mas não precisa usar aquele vinho que você está servindo na mesa. O efeito vai ficar muito parecido. E agora só um pouquinho de manteiga para a gente finalizar aqui o nosso peixinho. Você pega, corta a manteiga que eu vou jogando as ervas aqui então, pode Isso. ser? Porque a manteiga vai ajudar a deixar o peixe ainda mais untuoso, né? O salmão já é aquele peixe que tem uma gordurinha boa, que a gente já falou aqui, o ômega 3, é um peixe gordo, né? Mas com uma gordura saudável. É só prato saudável, né? É, só prato saudável. E a gente tem as ervas aqui, então. Então, olha, de um lado a gente vai colocar alecrim e tomilho e do outro lado um pouquinho de dill. Que fica super bonito porque a gente vai servir um vinho rosé, o salmão é rosé, então a sua mesa também vai ficar uma mesa bonita. Você pode comprar umas flores em tons de cor-de-rosa, pode misturar. Aqui no caso hoje a gente escolheu misturar o cor-de-rosa e o amarelo. E você pode fazer um arranjo bem bonito, colocar umas velas na mesa, né? Usar um guardanapo bonito que tenha um tom meio rosado. Pronto, já dá um up na sua mesa, já dá um up no seu jantar e até agora, muito fácil, né, gente? Facinho até agora, então. Até facinho demais. Põe um aqui, faltou um aqui no meio, né? Isso. Bom, dependendo da temperatura do seu forno, tem fornos que são muito rápidos e muito fortes, tem fornos que são mais lentos. O ideal é você cobrir com papel alumínio para que ele dê uma pré-assada e depois você tira. Olha, gente, vou mostrar para vocês aqui que lindo que tá. Tá vendo? Fica super bonito, um prato saudável, um prato super saboroso, que a gente daqui a pouco vai preparar o espaguete para combinar com ele. Junto. Tá, turma, então a gente agora vai deixar aqui o nosso peixe no forno. Eu acho que a gente vai deixar aqui uns 10 minutinhos, vamos ver como é que ficou. A gente abre um pouco o alumínio, se precisar mais a gente coloca um pouquinho mais. O que é importante? Você precisa lembrar que no final ele ainda vai ficar um pouquinho sem alumínio só para ele pegar um pouco a cor, porque senão ele vai ficar muito pálido. Então você tem que fazer esse cálculo de que, olha, depois que você tirar o alumínio, ainda vai precisar de uns 5, às vezes 10 minutinhos para ele pegar a cor, tá bom? Então eu vou deixar lá e agora vamos falar do vinho. Pessoal, agora enquanto o peixe está no forno, a gente já deu uma organizada aqui e a gente vai para o que eu considero o ponto alto do vídeo, que é o vinho, né? Esse vinho aqui, o que eu acho que é importante dizer para vocês? Esse vinho, ele faz parte do nosso clube, tá? Você tem o Clube Vinhos com Daniela, que assim, não vou fazer muita propaganda aqui porque não precisa, mas a gente já tem, assim, vinhos super, assim, selecionados, passam pela curadoria da Daniela. São vinhos que eles não são tão fáceis de achar por aí e a gente vai de propósito buscar esses vinhos para que vocês tenham uma experiência, às vezes única, diferenciada. Única, né? Possam provar coisas que talvez no dia a dia vocês não provassem, não conhecessem. Exatamente. E é bom variar. O legal de você ter um clube é que, cada hora chega um vinho diferente, você se força a provar coisa nova. Mas vamos lá. Então a gente escolheu um rosé,
Esse rosé, ele vai... Já tô salivando aqui, de ver que vocês estão... Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas a garrafa ela já tá naquela que ela já tá suando aqui. Então, a gente vai escolher esse e aí eu vou deixar a Daniela apresentar o vinho para vocês aqui, o nosso troféu. Então, o vinho que eu escolhi hoje para nossa harmonização é um francês produzido lá no sul da França, no Languedoc, com uvas típicas lá da região, Cinsault, Carignan e Cabernet Sauvignon. E o que a gente pode esperar desse vinho? Qual é o nome do vinho? Ah, sim, peraí, muito importante. O Quatre Vins, aos 4 ventos. Por quê? Porque essa região é uma região que tem ventos importantes, que ajudam a manter os vinhedos saudáveis, que ajudam a levar a água da chuva quando chove. Então, esses ventos são importantes e por isso eles escolheram um nome que tem um significado lá naquele terroir. E o que a gente pode esperar desse vinho? Olha, é um vinho extremamente fresco, tem bastante frescor, tem uma acidez marcada, mas ao mesmo tempo é um vinho muito aromático. Tem um nariz gostoso, com flores, com notas de frutas vermelhas, como a cereja, a groselha, a framboesa, ao mesmo tempo toques de limão. Então é um vinho bem gostoso, bem fresco, super indicado para o que a gente está preparando aqui hoje. Exatamente. Né? Eu acho que vai ser uma belíssima harmonização. Belíssima harmonização, já estou ali salivando aqui nesse vinho. E olha, você quer introduzir aqui a ferramenta que a gente vai usar? Ó, pessoal, o que a gente está usando aqui tá na nossa lojinha da Amazon, é a Coravin. O que acontece? Essa ferramenta aqui, o que ela serve, para quem que ela é indicada? Olha, essa ferramenta você consegue tirar o vinho sem necessariamente abrir a garrafa, tá? Então, para quem que ela é indicada? Vou dar um exemplo. Imagina que a gente quisesse degustar esse prato com 3 rosés diferentes para comparar. Falar, pô, com qual prato que o rosé saiu melhor? Qual que foi? Qual rosé seria melhor para esse prato? Exatamente. E aí o que acontece? Imagina você ter que abrir 3 garrafas. Não precisa. Você utiliza a ferramenta aqui, você consegue extrair só o necessário que você quer. Então a gente poderia aqui ter 3, 4, 5, 6 rosés, 2 rosés, e a gente só pegava exatamente o que a gente precisava, sem precisar abrir a garrafa. Então assim, ele é indicado para quem quer fazer essa brincadeira, né, vamos dizer assim, esse laboratório de harmonização, ou uma pessoa que mora sozinha, Exato. quer tomar uma tacinha à noite, não quer desperdiçar a garrafa. Sim, mas o que acontece? Esse vinho aqui é um vinho muito bacana, então você imagina que você tá louco para tomar uma taça, você teve um dia lá e falou, pô, hoje eu preciso de uma tacinha de vinho. E aí você tem que abrir a garrafa inteira e ia fazer o que com o resto? Então essa ferramenta aqui, o Coravin, ele é muito legal. A gente usa bastante, porque às vezes a gente brinca desse laboratório de harmonização, então mesmo prato com 2, 3 vinhos diferentes. E a gente usa. E de novo, ele está na nossa lojinha da Amazon. Vale o investimento se você é um entusiasta aí do laboratório de harmonização, ou se você quer beber só uma tacinha de um vinho bom. A principal vantagem, além de você tirar só a dose que você quer, o vinho que ficou na garrafa não estraga, porque ele não teve contato com oxigênio, que é o grande fator que desencadeia a oxidação do vinho. Então, como ele não teve contato com o oxigênio e ao mesmo tempo, quando você termina de servir a dose, o aparelhinho injeta um gás, que é um gás inerte, mas que impede que o vinho entre em contato com aquele oxigênio que ficou na garrafa. Então, isso faz uma super proteção. E ele vai manter os aromas, vai manter o sabor, vai se manter fresco por muito tempo. Inclusive, até tem um vídeo nosso que a gente fala em quanto tempo você deve consumir o vinho depois de aberto. Em resumo, até um dia, 2 no máximo. Isso aqui acabou com esse problema. Então, bom, vamos lá. Vamos ver agora, quem sabe faz ao vivo, como é que ele funciona. Ó. Então, a gente colocou ele na garrafa, injeta essa micro agulhinha que tem aqui e vou servir a dose. Você pode ir regulando, né? Você vai servir o quanto você quer. Isso que é legal. Então, ele serve geralmente o que a gente chama de dose degustação, que é isso aqui, ó. É até onde inicia a curvatura da taça, que é uma dose ideal para quando você quer degustar e não necessariamente beber muito. Então, você faz a degustação aqui e ele segue aquele conceito que o Pedro falou. Você tem muitos vinhos, você quer provar vários, né? Mas você pode, é só você acionar aqui o gatilho que você pode servir mais. Aí fica por conta do cliente. Fica aí. Cada um sabe a manhã que tem, né? Então... Bom, então agora vamos provar o vinho, né? A gente começa assim, tintim.
A gente começa sempre avaliando cor, geralmente numa superfície branca, que a gente tem aqui essa toalha. Um vinho super claro, límpido, não tem partículas em suspensão, ou seja, não tem nenhum defeito. Uma cor lindíssima, esse rosado aqui meio casca de pêssego, né? Uma cor bem típica dos vinhos rosés da Europa, principalmente do sul da França, da Provence, ali, Languedoc, esse tom bem claro, bem pêssego. E aí a gente vai para o nariz. No nariz, ele é um vinho super aromático, fresco e ao mesmo tempo ele já faz você salivar. Por quê? Porque a gente sente essa acidez dele. Então, toques cítricos, florais, tem flores brancas aqui muito presentes. E as frutas vermelhas que também têm acidez, que é a groselha, o morango, a framboesa. Então, tá tudo aqui. O limão. Agora vamos ver em boca. Na boca, ele também tem. Primeiro ataque é essa acidez, a gente começa a salivar bastante, mas ao mesmo tempo, ele tem um leve toque, entre aspas, de dulçor. Ele não é doce, ele é um vinho seco, mas ele passa uma sensação gostosa, de uma fruta gostosa, como se você tivesse comido um morango bem maduro, uma framboesa madura. E o toque floral vem assim, espalha pela boca. Então, um vinho elegante, fresco, gostoso, e que eu acho que vai ficar perfeito. Vai ficar super certo com a nossa mão. Pessoal, vou trazer uma dica para vocês aqui. Vocês estão vendo que a gente trouxe duas massas, são 2 espaguetes aqui, mais um. A gente está vendo aqui um amarelo bem forte, mais agressivo até, né? Uma coloração um pouquinho mais forte. E a outra, bem pálida, tá? Qual que é a diferença? Os dois são espaguetes, qual que é a diferença? Turma, essa diferença é muito mais por conta do processo que essa massa foi feita. Veja, aqui a gente tem uma massa com um teor muito mais, digamos assim, industrial, com foco ali numa produtividade um pouquinho mais acelerada. E o que que acontece? Essa cor vem por conta da temperatura, né, e da velocidade que eles querem que essa massa seque. Então você tem um processo mais agressivo para que a massa ela seque mais rápido e aí ela vai ficar mais ou menos nesse tom aqui. Essa aqui, vamos dizer assim, a massa seca de uma forma mais à vontade, né? Vamos dizer. Então ela seca no tempo dela e ela fica com essa coloração aqui. Qual que é a diferença? O que isso afeta no produto final? Turma, essa massa aqui, ela fica muito mais gostosa, muito mais saborosa. O glúten dela é preservado, todos os nutrientes dela são preservados, então ela é uma massa mais rica em sabor e nutriente. E além do que, geralmente essa massa ela fica aqui, olha, essa aqui está mais lisa, essa aqui está um pouquinho mais, como é que é a palavra? Mais porosa? Eu acho que é. Acho que é mais porosa. Então, o fato dela estar mais porosa, o que que acontece? Ela absorve melhor o molho que você vai colocar. Então, no nosso caso, que vai ser esse ao limone, que é bastante manteiga e um limão siciliano, essa massa ela vai absorver melhor esse molho, vai ficar, além dela ser mais saborosa, ela vai pegar mais molho e vai ficar um resultado muito melhor. Essa aqui vai ficar bacana também porque o molho é bom, né? Mas, se você puder escolher, puder fazer um investimento maior, essa aqui sempre... uma boa família italiana, Exato. A gente, né, prefere essa. A italianada prefere essa aqui fica mais al dente também. Então, a gente vai nessa aqui, mas se você só tiver essa na tua casa, você também vai se divertir bastante com esse salmão aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer a massa. Pessoal, e para dosar aqui, nossa ferramenta. Eu vou pegar mais um pouquinho desse aqui, que são 2 doses. Mas, se vocês quiserem saber, geralmente é 100 gramas de massa crua por pessoa, é uma porção já muito bem servida, tá bom? Então aqui a gente vai só fazer aqui na ferramentinha aqui que a Daniela tem. E, opa, tá escapando aqui. Bom, tá certo aqui, vou colocar um pouquinho mais, vamos embora. Bom, então vamos finalizar, vamos fazer o nosso molho de limão aqui pro espaguete. O espaguete já tá cozido, al dente. E aí eu separei um pouco da água do cozimento, que tá bem quente aqui, e um pouco de manteiga. Então isso chama-se mantecatura. Nada mais é do que a gente misturar os dois, a manteiga e a água do cozimento, que ela tem bastante amido. Então vou colocar um pouco de manteiga na panela. Ela vai derreter aqui. Eu gosto de usar o fouet porque ele ajuda a dar consistência.
E aí eu vou colocar um pouco da água do cozimento. Tá vendo que ela fica assim meio esbranquiçada? Por causa do amido que tem na massa. Eu coloco bem pouquinho e vou batendo com o fouet pra gente conseguir cremosidade. E é isso, gente. É muito simples, não tem segredo. Água e manteiga. Água e manteiga, né? mas fica uma delícia. Um truquezinho que eu uso, quando eu tô cozinhando a massa, eu já coloco um pouco de sal. Então eu nem preciso colocar sal aqui, porque ela já está salgada. E isso ajuda também na textura. E olha, vou colocando bem de pouquinho, porque se você colocar muita água, você perde o ponto, ele desanda. Então eu vou colocando bem aos poucos, para fazer um creminho mesmo. Aí agora eu já tô com um creminho bem cremoso aqui, vamos colocar o limão bem devagarinho, porque o limão não está quente. Para não desandar aqui Isso, um pouquinho eu mexo. Vai lá. Você trabalha em dupla, né? É, olha aí. E é muito simples, gente, mas fica muito gostoso. E você pode, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer também é colocar a raspa da casca do limão, que ela fica amarelinha. Quer colocar mais pode colocar um pouquinho mais. Como a gente tem bastante amido aqui nessa água, ele vai engrossando. Isso é legal. Pode pôr um pouquinho mais, Pedro. Mais ou agora acabou? Não, pode pôr só esse finzinho aí. Não passa muita coisa, não? Não. Bora. Maestra está falando. Um pouquinho mais da água. E a gente deixa ela reduzir um pouco para formar de novo o nosso creminho. Bom, nosso salmão já ficou pronto, olha aqui, ficou super bonito, tá muito cheiroso. Aqui a mantecatura, ou seja, a manteiga com a água do cozimento já tá pronta. E o limão. E o limão, só despejar aqui o espaguete que já tá al dente. Com cuidado. E aí a gente só dá uma mexidinha para ele absorver bem o molho. Ó, tá cheiroso, hein? Tá cheiroso, Tá né? bom, hein? Tá bonito. E o que eu gosto de fazer? Depois, no prato, eu faço uma raspinha de limão. Então, vamos servir? Vamos servir, ver vamos como servir. é que ficou aqui. Nossa, que coisa chique. Ó, quase, hein? Quase. Vambora lá. Cadê o outro? Agora, põe esse aí. Você serve o salmão bebê? E agora, vamos fazer o seguinte, a gente experimenta os dois pedaços de salmão para ver qual ficou, qual harmoniza melhor com o nosso espaguete e o nosso vinho, né, gente? Porque... O vinho, ponto auge. Olha, ele ficou bem no ponto, bem douradinho, tá muito perfumado. Então, eu servi primeiro o que tem o dill e agora eu tô servindo esse que tem o alecrim com o tomilho, né? O tomilho. Além do que, gente, é super prático, porque, olha, a gente sujou 2 panelas. Então, é um jantar tranquilo, você faz, não fica aquela louça arada na cozinha. Isso também é legal. Aí, maravilha. Agora deixa eu também pegar o vinho. Ó, turma, de novo aqui nosso amigo, nosso salvador aqui, Coravinho. Fechou. Então, agora vamos saber a verdade. Qual ficou melhor? Esse vinho é muito bom. Bom, eu vou começar provando o com dill. Salmão com dill. Ficou bem leve. Ficou bem levinho. Agora com a
alecrim. Eu fui ao contrário. Né? Acho que o de alecrim. Gostei muito. Vamos ver a massa agora. Dá uma ajudinha aí? Acho que vai. Deixa eu fazer aqui para a câmera não ver. Gente, perfeito. Muito bom. Muito, muito bom. E eu gostei mais do seu. Você colocou o alecrim e o tomilho. Eu acho que deu um pouquinho mais de estrutura, com uma acidez mais equilibrada. Gostei muito. O de hoje ficou muito suave. Assim, perdeu um pouco. O que você achou? Mesma opinião que a tua. Bom, então a gente espera que vocês tenham gostado de todas essas dicas, dessa harmonização. Faz aí na sua casa, entra lá para comprar um vinho, né? Você vai gostar muito desse vinho. E a gente se vê no próximo vídeo. Comenta qual receita que você gostou mais. E quem quiser participar do nosso clube de vinhos, tá ali o link para você fazer parte e ter esses vinhos maravilhosos com a curadoria da Daniela. Saúde, turma! Saúde!